Mais uma vez, boa noite a todos. Esta é a 7ª edição do Simpósio de Segurança Alimentar, que é uma realização da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos Regional do Rio Grande do Sul. Conta com o patrocínio da Tecnoglobo e tem o apoio da CAPES e da FAPERG. Quando nós começamos na terça-feira, nós estávamos todos com um grande misto de satisfação e apreensão. Mas agora esse balanço entre a satisfação e a apreensão alterou-se significativamente. Estamos chegando ao final do nosso evento, onde houveram alguns percalços, pelos quais pedimos já desculpas. Mas, de uma forma geral, acho que conseguimos cumprir nossa missão. Eu, particularmente, estou extremamente satisfeito, extremamente orgulhoso, principalmente porque este evento está chegando ao final com, sob nosso ponto de vista, êxito. E sob a coordenação de, como eu chamo, as minhas sementinhas, que são a Roberta Tis, presidente do Simpósio de Segurança Alimentar, e da Florência Cladeira, presidente da Regional RS da SBCTA. E para um professor aposentado, não tem melhor sentimento de missão cumprida do que isto. Esse sentimento se engrandece agora ainda mais, porque para encerrar a 7ª edição desse simpósio, que idealizamos há 16 anos atrás, eu tenho a satisfação, o prazer e o orgulho de convidar uma daquelas que foi uma das primeiras sementinhas que nós lançamos no mundo. Cristina Leonhardt, também conhecida como Senhora Inovadeira, estava entre os primeiros formandos de nosso curso de Engenharia de Alimentos. A Cristina é uma mãe, sonhadora e profissional da inovação de alimentos, fundadora do site Senhora Inovadeira e cofundadora da Tacta Food School, onde atua como diretora de inovação para projetos de gestão e estratégia de P&D e desenvolvimento do produto. Irá nos apresentar a palestra Startups em Alimentos, inovação com sustentabilidade para o futuro. Cristina, muito obrigado desde já, tudo contigo. Bom, primeiramente, queria agradecer imensamente o convite, fiquei até emocionada aí com essa apresentação que o Júlio me fez agora, né? Quando ele fala professor aposentado, parece que ele tem mais ou menos uns 240 anos, né? Mas mais ou menos o que eu sinto, Cristina. É um jovem rapaz que volta e meia está de férias, e, aliás, ele continuamente está de férias, né? E eu agradeço muito, assim, para mim é uma honra estar finalizando, né? Finalizando não, encerrando, né, o simpósio. Então é uma honra estar aqui com a gente, estar aqui com vocês, com os meus colegas. Ontem eu estava na mesa redonda e eu tive a oportunidade de falar, né, com a Roberta e Simone, que acho que a Roberta foi minha bicha, a Simone minha bicha ao quadrado, algo do gênero, né? Então, assim, eu mesmo já não cozinho mais na primeira fervura, né? E quando o Júlio me convidou para falar com vocês aqui sobre inovação, algum tema que fosse interessante, né? Eu propus a ele um tema que me deu um frio na barriga logo que eu propus, mas eu gosto de fazer isso, porque acabo me desafiando também, né? E falei para ele, vamos falar sobre sustentabilidade. Quando ele me convidou, nós havíamos recém-escrito um e-book chamado Horizonte 30 Food, que depois vocês vão ter um link, eu vou deixar para vocês baixarem, se vocês quiserem, que é a nossa visão, né, da empresa sobre qual vai ser o futuro dos alimentos para os próximos 10 anos. E daí, um dos capítulos era, e eu vou falar um pouco sobre isso, ninguém escapará da sustentabilidade. E naquele momento eu comecei a fazer uma reflexão, né, porque quem conhece já o Senhor Inovadeira, a Tacta, talvez alguns de vocês me conheçam, talvez a gente tenha alguns visionários e guardiões de alimentos aí com a gente participando agora. Sabe que a gente eu sou aficionada pela área de pesquisa e desenvolvimento, essa é a área, a inovação e a área de pesquisa e desenvolvimento é a área que eu atuei na minha carreira profissional e a área que eu estudo hoje, a área que eu colaboro, a área que eu me envolvo. E nesse momento
no momento do convite, comecei a pensar, poxa, mas não me lembro, né, em todos os anos em que a gente trabalhou, né, em pesquisa e desenvolvimento, e também nesses anos que a gente está agora na Tacta, trabalhando com clientes nessa área, não me lembro das pessoas terem uma preocupação real, séria, fundamentada a respeito de sustentabilidade no momento da concepção do produto, né, na etapa de desenvolvimento do produto. Posso falar sobre desenvolvimento do ponto de vista industrial, talvez não possa falar tanto sobre desenvolvimento do ponto de vista da academia, né? Mas falando do ponto de vista industrial, eu me dei conta de que isso ainda estava engatinhando se a gente fala em Brasil, né? Então, achei que falei, mas depois me arrependi, mas eu sempre gosto de me dar esses desafios, porque também me faz pesquisar e me aprofundar um pouco mais nos temas pelos quais eu vou me interessando, isso é sempre uma oportunidade para mim. Bom, eu vou compartilhar então com vocês a minha tela, que a gente vai começar, eu vou fazer uma pequena explanação e depois a gente vai ter perguntas, né? Então, deixa eu ver aqui, compartilhamento de tela, aqui estamos. Nós vamos falar então sobre startups em alimentos, vou trazer alguns conceitos sobre sustentabilidade, né? E vamos falar um pouquinho sobre startups que trabalham um pouco com esse conceito, né? Essas imagens que vocês estão vendo falam também do ponto de vista mais artístico, e a gente vai ver o nome do autor das imagens mais para frente. Falam de um ponto de vista mais artístico sobre a questão de sustentabilidade, né? São esculturas movidas pelo vento, do Howard, agora me fugiu o nome dele, que ótimo. Deixa eu ver aqui, como é que era o nome mesmo? Howard. Me fugiu completamente, só porque eu estou iniciando, né? Daqui a pouco me veio o nome. Fugiu o segundo nome do artista, do escultor, dessas esculturas que são incríveis, né? Mas no final da apresentação a gente fala. E eu trouxe como uma metáfora, realmente, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de uma tentativa de um movimento contínuo, né? Um modo contínuo esse que a gente sabe que não existe, porque não existe nenhuma máquina que seja capaz de gerar e consumir energia sem nenhum tipo de perda, né? E, da mesma forma, esses movimentos de sustentabilidade são essa tentativa da gente não exaurir os recursos naturais do nosso mundo, coisa que a gente sabe que, infelizmente, não é realidade. Assim, em algum momento, esses recursos vão ser exauridos. Tanto é que a gente está aí, né, em plena missão Marte, e acho que vocês talvez se impactaram, quem viu pela seriado da Netflix Away, que fala sobre uma missão para Marte no futuro. E eu fico aqui pensando que a gente está achando mais um planeta para a gente exaurir. Mas vamos lá para a palestra, né? Antes da gente começar, para quem não me conhece, vou mostrar aqui rapidamente quem é a Tacta, né? A Tacta é uma escola e um hub de projetos focado em alimentos. Nós já formamos desde 2016 mais de 3.800 pessoas no Brasil inteiro, com foco, né, em inovação, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e assuntos regulatórios. Durante a pandemia, nós inauguramos a nossa escola online, que está sendo uma experiência muito interessante de aprendizado online, com foco em atividades em grupo, com foco em atividades extra-classe, com foco... Nós fizemos até protótipos nas aulas online, uma coisa que nós não imaginávamos que fosse possível na área de alimentos, mas fizemos e com sucesso, foi muito incrível. Então, a gente também, ao mesmo tempo que estuda inovação, a gente também experimenta a inovação o tempo inteiro dentro da empresa. Nós mesmos somos uma startup, né? O crescimento desse ano vai ser da ordem de 3 dígitos. Estamos bem felizes com o crescimento de 2020. E a gente também tem um propósito, muito mais que uma escola e um hub, a gente tem um propósito de revolucionar o mercado de alimentos. E acho que talvez seja por isso que a gente tenha bons resultados na Tacta, porque as coisas que a gente fala, as aulas que a gente dá, todo o conteúdo que a gente compartilha ele parte sempre de um núcleo muito verdadeiro, muito sincero, de crenças e valores muito sólidos que nós temos internamente.
E os três valores mais importantes para nós são inovação, transparência e ética. A gente acredita que essa revolução vai acontecer através desses três valores, né, para a indústria de alimentos, que a gente precisa ser mais transparente, né, se aproximar mais do consumidor, falar mais a verdade, não ter medo de falar os erros, né, assumir os nossos percalços aí. A gente precisa ser mais ético, seguir mais a legislação, né, ir além da legislação, inclusive, né, ser um pouco mais do que a legislação. E, é claro, tudo isso são movimentos de mudança que exigem a inovação também. E a gente entende que essa transformação, essa revolução, ela vai se dar através das pessoas, né? Então, eu gosto muito de mostrar essa foto, porque ela é um símbolo do nosso primeiro curso de formação em gestão de P&D lá em Campinas. E essa é a turma que validou a nossa empresa, assim, e que até hoje, assim, a gente forma um vínculo, acho que a mesma forma, eu posso falar do ICTA, eu sei que tem outras pessoas assistindo, mas da mesma forma como o ICTA tem um vínculo, né, com as suas sementes, como o Júlio falou, a gente também, né, acho que essa relação de professor-aluno é uma coisa incrível. Eu, durante muitos anos, trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento e agora sou professora, e não há profissão mais gratificante, com certeza, do que a profissão de educação, né? Trabalhar com educação. E então a gente entende que a gente não vai transformar a indústria, a gente só vai conseguir, na verdade, transformar as pessoas, e são as pessoas que vão transformar a indústria. Então, a nossa revolução é através das pessoas, a gente escolheu as pessoas para fazer isso, é por isso que o nosso caminho aí é através da educação, né? Como eu falei no início, né, da apresentação, quando o Júlio me convidou para a gente ter esse papo aqui com vocês, eu estava justamente terminando de escrever esse e-book aqui junto com o meu sócio. A gente colocou no papel quais eram as nossas apostas, as nossas previsões, quais eram questões, né, não, muito mais do que um exercício de futurologia, é muito mais um exercício de questionamento para a indústria, né? Coisas que o mercado dos alimentos, o futuro dos alimentos, viria a se deparar com e que a gente deveria começar a se preparar, né? Então, esse e-book a gente lançou no início agora de 2020, antes da pandemia nos chegar em nós, né? Então, não tinha pandemia, ele não contempla a pandemia, ele contempla coisas de mais longo prazo, mas já traz a questão de sustentabilidade, que, como vocês sabem, né, tem tudo a ver com a pandemia, né? E uma das 11 questões é justamente ninguém escapará da sustentabilidade. A gente entende não, né? Tem alguns dados da indústria de alimentos que eu acho que a gente precisa encarar de frente, assim. Às vezes, quando eu encontro e me deparo com profissionais que são da indústria de alimentos, eu vejo que é muito comum a gente ter uma posição, uma postura reativa para quaisquer críticas que venham. A gente rebate as críticas e, às vezes, o nível do rebate é até bem, assim, ingênuo, vamos dizer assim, né? Tem algumas justificativas que não são nem plausíveis, é só porque a gente se sente ameaçado por aquela crítica e a gente nem escuta o que tem de verdade na crítica e e como a gente poderia utilizar essa crítica para crescer, inclusive, evoluir como mercado, né? E uma das questões da indústria de alimentos é que ela é bastante responsável, e significativamente responsável pelo esgotamento de alguns recursos chaves no mundo, né? Por exemplo, ela usa 70% da água potável para industrialização, né? Então, 70% da água potável no mundo é usado pela indústria de alimentos, está relacionada com a produção de alimentos. Ela usa também 40% da terra agriculturável, se é que existe esse nome em português. E ela é responsável por 30% da emissão de gases do efeito estufa, né? Então, são números muito grandes, né? A gente entende que nos próximos 10 anos, se a gente quiser realmente frear, né, o consumo de recursos naturais do nosso planeta, os legisladores eles vão ter um grande incentivo para ficar atento ao papel que a indústria de alimentos tem no consumo sustentável dos recursos. É da mesma forma como, por exemplo, com certeza a gente não consome só sal ou açúcar via alimentos industrializados, mas é muito mais fácil a gente, para o legislador,
definir uma meta de redução de sal e de açúcar para a indústria do que é mudar os hábitos alimentares de uma população que são arraigados e culturais de uma população de 200 milhões de habitantes, como a gente tem no Brasil, né? Então, quando o alvo ele é aparentemente, porque a indústria não é única, mas aparentemente única como a indústria é, né? E ele é tão grande como esse, tem um consumo tão grande, uma parcela importante, significativa de consumos, a gente não consegue entender que a gente começa a perceber que, além de um movimento de pressão dos consumidores, que daí já existe hoje, né, com grupos de consumidores se organizando, não contra a indústria, mas a favor de práticas mais sustentáveis de negócio, a gente vai ter isso vindo também para a legislação. É claro que nós já temos, né, Plano Nacional de Controle de Resíduos, né, a gente já tem políticas públicas voltadas para a questão de sustentabilidade, mas a nossa aposta aí para os próximos 10 anos é que isso vai se intensificar, né? E isso vai vir, então, com mais controle, com mais limitações de emissão de gases, por exemplo, geração de resíduos, consumo de água e de outros recursos naturais, né? E daí a gente pode até perguntar assim, o que é desenvolvimento sustentável, né? Que é a palavra, assim, né? Sustentabilidade está ligada ao desenvolvimento sustentável. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU estabeleceu em 1987 já um significado, né? Uma definição para desenvolvimento sustentável que eu achei que é uma das mais citadas, eu achei válida, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Tem várias críticas a essa definição, né? A primeira coisa é que ela pode parecer, ela parece bonitinha, né? Nossa, que lindo! A gente vai suprir as necessidades da geração atual e não vai comprometer as necessidades da geração futura. Eu acho que isso é tipo o mundo poliana, né? O mundo dos coraçõezinhos. Mas uma das críticas é que, na verdade, isso seria possível se a gente tivesse algum tipo de moto contínua aí nos recursos naturais, o que não existe, né? Tem alguns recursos que são esgotáveis, né? O petróleo vai acabar, né? É um recurso natural riquíssimo, não renovável, né? Então, talvez na próxima geração ele não acabou ainda, ou na terceira, ou na quarta, mas em algum momento ele acaba. Assim como outros recursos também, assim, qual é a possibilidade de recuperação de minerais no solo que a gente tem, né? Qual é a velocidade que a gente consome versus a possível velocidade de formação desses minerais no solo. Claro que não sou geóloga, né? Mas estou trazendo apenas algumas questões. Então, essa definição, ela é boa, né? Mas tem as suas limitações, né? E daí a gente tem, 2015, né? A ONU estabelecendo os objetivos do desenvolvimento sustentável, que daí espalha em 17 objetivos diferentes, né? Tem o 17º agora, 17 objetivos diferentes, como a gente vai chegar no desenvolvimento sustentável. E daí a gente sai da questão, né? Claro que sai da questão natureza, que era até então a gente falava de sustentabilidade, pensava, bom, temos que, né, não esgotar os recursos naturais, mas a gente vai para questões como, por exemplo, qualidade de gêneros, qualidade na educação, reduzir as inequalidades, né? Ter um ambiente de trabalho decente, ter um trabalho decente e crescimento econômico. Por que a gente espalhou, né, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis? Porque, na verdade, pobreza, né, e falta de desenvolvimento levam ao desespero, levam a guerras e levam ao consumo inadequado de alimentos, de recursos, de tudo, né? Então, quanto mais bem desenvolvido é uma sociedade, melhores escolhas, é óbvio, que ela consegue fazer com um olhar um pouco mais centrado no futuro. Se eu estou passando fome, né? Assim, se você se lembra, eu sei que não é a teoria mais famosa hoje, né? Existem alguns críticos também, mas a grosso modo, se vocês se lembram lá da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades,
Se eu estou lá nas necessidades fisiológicas, eu estou passando fome, frio, na minha casa não tem saneamento básico, tem um esgoto a céu aberto, eu divido um banheiro com outras 6 famílias. Eu estava vendo até uma postagem esses dias em umas mídias sociais sobre a questão de que a indústria, não só de alimentos, mas a indústria no Brasil não entende o consumidor da classe C, D e E, que às vezes não tem nem, por exemplo, compra uma geladeira, não tem nem como levar para dentro da casa da pessoa, porque passa por uns corredores pequenos, né, em comunidades, e a geladeira não passa dentro desse corredor. Eu também, esses dias, estava escutando falar sobre o caso de quando começou Minha Casa Minha Vida, né, de que algumas comunidades, algumas famílias bem humildes foram levadas para apartamentos que tinham sido desenhados, projetados por arquitetos que nunca tinham morado numa comunidade e não sabiam, por exemplo, que nas comunidades é comum a pessoa ter lá o seu bichinho, né? Ela tem um porquinho, ela tem, né, uma ovelha, mas principalmente porco, porque vai criando aquele bichinho para que no final do ano a gente tenha, ou a gente venda uma parte dessa carne, ou a gente tenha uma carne especial para comer nas festas de final de ano. É o jeito, né, da gente conseguir. É quase como se fosse um jeito de bem antigamente de viver, né? De cada um ter de uma economia de subsistência, porém numa grande cidade, dentro de uma comunidade, né? Aí essas famílias foram levadas para dentro de apartamentos. Só que a gente não muda a cultura das pessoas só porque levou para dentro de um apartamento. As pessoas passaram a levar a ter seus porcos e suas galinhas dentro dos apartamentos, né? Isso foi tido como uma coisa ruim, essas pessoas não sabem o que eles estão fazendo e tal, mas na verdade isso demonstra um profundo desconhecimento, né, desse consumidor, desse povo que é, assim, grande maioria do Brasil, somos um país pobre ainda, né? Então, quando a gente fala desses objetivos de desenvolvimento sustentável, como eles são separados, eles envolvem também desenvolvimento econômico, envolvem educação, envolvem protagonismo feminino, né? Quando a gente olha para isso dessa forma, é para entender que tudo isso precisa acontecer para que a gente não esgote os recursos naturais, né? E uma das questões também, eu acho que nós que somos da área de alimentos, volta e meia eu escuto críticas, por exemplo, ao Guia Alimentar Brasileiro, dizendo que não é nem só ao Guia Alimentar Brasileiro, a rotulagem nutricional frontal, que foi recentemente publicada, né? Eu escuto críticas dizendo que isso não vai resolver o problema, né, das pessoas e que melhores ações viriam via educação, que as pessoas elas vão perder sua liberdade de escolha porque tem lá uma tarja na frente dizendo que esse alimento é não tão saudável, vamos dizer assim, né? Ou é alto em gordura, em sal ou em açúcar. E ao passo que sim, eu acho que isso é verdade, quanto mais educada a pessoa é, melhor escolhas ela pode fazer, né? A questão é como a gente combate a obesidade crescente nas populações pobres, humildes que nós temos no Brasil, e que isso está afetando a geração hoje, né? Processos de educação tendem a levar tempo para ter efeitos sobre a alimentação, né? Então, eu acho que a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo aí nesse sentido, e a gente tem aí bem um caso, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis falam muito sobre isso, falam sobre como a gente não pode olhar só para um lado, tem que olhar para todos, né? E cada um de nós tem que fazer o seu papel, inclusive a indústria de alimentos, né? E claro que inclusive a academia também, inclusive a Tacta, inclusive todo mundo, né? E é por isso que quanto mais a gente, nós que somos privilegiados pelo conhecimento, né, que somos uma parcela ínfima da população brasileira, a gente tem que ter um discurso, como eu falei, com argumentos mais aprofundados sobre o caso e conhecendo mais o consumidor e não jogando só na mão do consumidor todo a responsabilidade pelas escolhas alimentares que ele faz. Quem estava comigo ontem, a gente falou de uma pesquisa que eu fiz que nós fizemos na Tacta sobre pesquisa e desenvolvimento de alimentos. A gente descobriu, por exemplo, que nessa área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem menos de 3,5% dos profissionais que trabalham nessa área são nutricionistas. Então, a gente tem que se questionar se a gente desenvolve realmente alimentos
saudáveis, né, dentro da indústria, e eu acho muito importante a gente ser capaz de olhar para essas críticas e capaz de olhar para essas reflexões, para essas provocações de uma forma positiva, agregadora, e talvez refletir um pouco e dizer, não, eu acho que eu posso mudar um pouco, né? E daí, bom, isso é sustentabilidade de uma forma geral, né? Mas o que seria sustentabilidade em alimentos? Porque volta e meia a gente vê, né? Alimento sustentável, as pessoas já estão começando a trazer isso nos rótulos dos alimentos. Né? O que seria então alimento? O que seria então alimento sustentável? O que seria a sustentabilidade em alimentos especificamente? A gente já escutou falar de redução de consumo de água, dependendo da empresa com qual você fala, ela vai dizer, nós somos sustentáveis porque nós reduzimos a água. Ou então, não, a gente só utiliza alimentos orgânicos ou, né, alimentos provenientes da agricultura orgânica. Ou não, a gente aproveita todos os resíduos, ou nós somos uma empresa de aproveitamento de resíduos, a gente coleta resíduos de outra empresa e a gente transforma, faz o que a gente chama de upcycling, né? A gente transforma esse resíduo num produto de maior valor agregado. Ah, não, nós trabalhamos na redução de descartes, né? Ou aquela empresa ali só trabalha com fornecedores de um raio de até 160 quilômetros, que é o que está sendo considerado atualmente como produção local, né? Ah, não, X empresa só vai trabalhar com energias alternativas. A gente vê, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A gente vê esses nomes, né? A gente vê essas ações de uma forma meio pingadas e espalhadas pelas empresas. E aí, muitas vezes, eu me questiono, por exemplo, eu digo que eu sou uma empresa sustentável porque eu faço aproveitamento de resíduos. Ótimo, acho que é válido. Mas e todo o resto da minha operação? Será que a minha operação não consome um monte de água? Será que a minha operação não gera ela própria um monte de descartes e de resíduos? Será que a minha operação não consome um monte de plástico? Será que plástico é menos sustentável do que vidro, né? Será que quando a gente fizer uma comparação do plástico versus o vidro e o consumo de água que eu tenho para reutilizar o vidro industrialmente, será que se a gente fizer uma avaliação de ciclo de vida para para essas duas embalagens, será que o plástico realmente vai ser o produto menos sustentável, né? Então eu vejo que às vezes a gente utiliza, né, esses buzzwords aqui de uma forma um pouco isolada, né? Sem olhar o ciclo como um todo. E quando a gente fala de sustentabilidade em sistemas complexos, como é o nosso ecossistema, a gente dificilmente consegue olhar só para uma coisa, né? A sustentabilidade vai estar em a gente atender todas essas e outras também, mas todos esses fatores que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Dificilmente a gente vai ter sustentabilidade. Vou poder dizer que sou uma empresa sustentável só porque eu resolvi isso e aquilo, né? Bom, e daí isso era uma questão para ser resolvida, né? Que é realmente sustentabilidade em alimentos. No ano passado, 2019, foi criada uma comissão que se chama Eat Lancet, né? Comissão Eat Lancet, que lançou um documento lá, foi publicado aí, vocês estão vendo a referência. Tem o documento, tem a referência, assim, o artigo mais científico, também tem algumas outras publicações, tem vídeos para quem quem se interessar, vale muito a pena. E eles definiram, então, o que seria uma dieta sustentável, né? Então, a gente teria a dieta saudável, o que configuraria, é claro, à luz da ciência atual, né? A ciência vai evoluir, a gente vai olhar para isso aqui e vai dizer, nossa, que absurdo. Como, por exemplo, eu acho lindo essa história, nos anos 70, existia um projeto muito lindo chamado Single Cell Protein, né? Até hoje tem projetos de Single Cell Protein, né? Proteínas de célula única. Mas na época, né, nos anos 70, eles queriam fazer single cell protein a partir de micro-organismos que cresciam do petróleo. Então, eles iam usar parafinas, olha que lindo, né? Eles iam usar graxas e parafinas para alimentar esses micro-organismos, né? E daí, essa biomassa de micro-organismos ia se transformar em proteínas que nós íamos comer. Então, né, o que naquela época, inclusive eu tenho a revista Scientific American de 1970, se não me engano, o cara, inclusive o pesquisador líder dessa pesquisa, que é, né, hoje em dia, à luz do que a gente pensa hoje em dia, eu acho que ela é atroz, né, mas ele ganhou até prêmios da Unesco, né, de pesquisa e tal, por esse projeto especificamente.
Então, quem sabe, né? Talvez daqui a uns 50 anos, né? A gente vai olhar para isso aqui e vai dizer, nossa, que absurdo, né? Que eles falaram. Mas então, à luz do que nós sabemos hoje, né? Sobre ciência, a gente foi definido pela essa comissão Eat Lancet, que é composta por 37 pesquisadores da área de alimentos do mundo inteiro, da área de alimentos, da área de sustentabilidade também. Infelizmente, nenhum brasileiro, mas tem alguns pesquisadores da América Latina. Eles definem, então, como dietas saudáveis, né? Que elas têm um consumo calórico ótimo, ou seja, não é maior nem menor, e elas têm principalmente os alimentos à base de plantas. Vocês podem ver por esse prato aqui, por esse desenho que eu trouxe, né? Então, os cereais integrais, a segunda parte mais importante, cereais integrais. A terceira parte, proteínas de plantas, né? A quarta parte mais importante, óleos de plantas não saturados, né? Uma pequena parte de proteínas de animais, de origem animal, uma pequena parte similar de alimentos lácteos, e daí, por fim, açúcar adicionados e vegetais amiláceos, né? Então, a gente pode olhar para esse prato aqui e ele já apresenta mais ou menos uma divisão do que a gente deveria comer, e eu acho que cada um de nós já pode fazer um pensamento, será que a minha dieta, ela reproduz isso aqui? Uma das questões interessantes que traz que essa definição de dieta saudável, é claro que isso aqui é um resumo, né? Eu sugiro que vocês leiam o reporte completo. Uma das definições interessantes que esse report traz para nós é que a gente não exclui alimentos de origem animal. A gente simplesmente diminui. E, inclusive, nesse report, a gente pode dar uma olhada sobre as dietas típicas, né, de várias regiões do globo. E quando a gente vem para a América Latina e o Caribe, a gente vê, por exemplo, que o nosso consumo de frutas é bem próximo do ideal, até mais do que o ideal, a gente consome bastante fruta. Por outro lado, o nosso consumo de proteínas de origem animal, mas principalmente carne bovina, está bem além do que deveria ser, é o considerado correto, né, por esse reporte para as dietas saudáveis. E daí, o que seria uma dieta saudável dentro da produção sustentável de alimentos, né? Então, eles definiram 6 processos chaves do sistema terrestre e colocaram limites para esses 6 processos chave. Eu não vou trazer os limites, porque vai ficar muito chato, né, e aborrecido, mas sugiro que vocês olhem, porque essa produção sustentável de alimentos e esses 6 limites, né, esses 6 objetivos com 6 limites, podem ser, sim, utilizados pelas indústrias de alimentos como metas, né, individuais para cada uma das indústrias, para poder dizer, olha, eu sou sustentável porque eu estou dentro dos limites estabelecidos aí pela Comissão Eat Lancet, né? Depois a National Geographic pegou esse documento e fez um infográfico maravilhoso, recomendo, tá aí, isso é desse ano, tá aí, acho que de janeiro, né? Tá aí para vocês verem a referência. Eu trouxe só um pedacinho aqui, né? E aqui ele diz o seguinte, ó, tudo que está mais à esquerda é menos sustentável e tudo que está mais à direita é mais sustentável. E tudo que está mais acima é o que nós deveríamos comer mais, e tudo que está mais abaixo é o que nós deveríamos comer em menor quantidade. Não é deixar de comer, entendeu? É comer em menor quantidade. E aqui tem a quantidade de gramas por dia que a gente deveria estar consumindo, por exemplo, de vegetais, de cereais integrais, de frutas, de legumes. Uma das questões, por exemplo, da nossa dieta... é nesse do National Geographic que tem as quantidades de uma forma bem fácil para vocês verem. Uma das questões, um dos problemas da nossa dieta aqui na América Latina e no Caribe é o baixo consumo de legumes. Por exemplo, nos países asiáticos se consome muita soja, né? E outros legumes, a gente, bem dizer, basicamente só consome feijão de uma forma, assim, um pouco mais massiva, né? E daí, quais são essas variáveis, essas 6 variáveis, né? Foram escolhidas a emissão de gases do efeito estufa, o uso de terras cultiváveis, o uso de água doce, a aplicação de nitrogênio e de fósforo, que tem a ver com a aplicação de fertilizantes para a agricultura, né? Porque quanto mais eu preciso corrigir esse solo,
mas eu estou interferindo, e também o ciclo, né, de nitrogênio e de fósforo, para a gente obter esses fertilizantes, ele é bem pouco sustentável, né, eles são basicamente retirados de minas, né, rochosas, então quanto menos eu precisar aplicar, melhor. E também tem a taxa de extinção da biodiversidade, então a gente está olhando para, assim, a comissão considerou que esses 6 indicadores seriam os mais importantes para a indústria de alimentos, onde a indústria de alimentos poderia fazer um maior impacto, né? E daí, uma das coisas que a Tacta faz bastante até é projetos de design com indústrias de alimentos, né? Então, alguns dos nossos clientes são indústrias de ingredientes que vendem para outras indústrias, né, no mercado B2B, e volta e meia eles nos perguntam, eles nos pedem para ajudá-los a entender, por exemplo, projetos como... bom, como é que as pessoas consomem, como é que esses profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento consomem proteínas, como é que eles consomem, não sei, fibras, o que eles acham sobre fosfatos, né? E daí aqui eu trouxe, uma das pesquisas que nós fizemos foi a respeito de um ingrediente que tinha como um dos fatores de venda a questão de sustentabilidade, e daí a gente teve algumas respostas bem interessantes nesse sentido. Aqui, no caso, são 2 pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento que trabalham na área de suplementos, né? E a gente já começa a ver que nessa área de suplementos, que é uma área que se sinaliza mudança dentro do mercado de alimentos, porque é uma área mais aberta à inovação, né? O consumidor dessa categoria de alimentos é mais aberta à inovação, e essas áreas de pesquisa e desenvolvimento já começam a dizer, olha, o nosso consumidor está interessado em produtos sustentáveis, por exemplo, o nosso consumidor quer saber o que foi preciso para produzir esse ingrediente, né? Se a gente está usando um ingrediente que diminuiu o desperdício, isso já é um plus, né? E daí a gerente também fala que essa questão de sustentabilidade está crescendo muito em importância na categoria, né, de suplementos. E hoje essa categoria não está mais baseada, a inovação dela não está tanto mais baseada nos ativos, a gente não descobre ativos novos, está muito mais baseada na origem e posicionamento dos ingredientes. Então, muito mais do que eu ter uma nova L-carnitina, que é uma coisa que se usa muito em suplementos, a gente vai ter uma L-carnitina extraída de uma fonte X que é sustentável e que sei lá, se existe vegana e diminui, sei lá, os resíduos da indústria XPTO lá, né? Então, o posicionamento mais importante até do que o próprio produto, né? Ok. Vou trazer para vocês, então, algumas startups que a gente tem aqui no Brasil e que talvez atuam um pouco nesse segmento, né? A gente, no Brasil, a questão de sustentabilidade ainda está sendo definida, apesar de eu ter trazido para vocês uma definição internacional. No Brasil, isso ainda é muito esparso, né? A maior parte das iniciativas, quando a gente fala sobre sustentabilidade, vai procurar essas empresas, vai conhecer essas empresas, como, por exemplo, a Fruta Imperfeita, a Fresh Orgânicos, a 400 gramas, a Sumar. A 400 gramas é de Porto Alegre, a Sumar, acho que é Santa Catarina, se eu não me engano. Eu tenho a impressão de que a Fresh é Porto Alegre também, a Fruta Imperfeita é São Paulo. Essas aqui, todas que eu estou trazendo para vocês, fazem, de alguma forma, a relação entre o consumidor e o produtor local, direto, né? Então, a ideia da gente diminuir essa cadeia. Não sei se vocês já trabalharam nessa cadeia que vai do campo até o supermercado, mas ela tem um monte de intermediários, né? E esse número de intermediários também é um desafio da sustentabilidade, porque, né, obviamente que a pegada de carbono aumenta, obviamente que o transporte aumenta, o consumo de combustíveis fósseis aumenta, a emissão de carbono aumenta também, né? Então, a tentativa da gente fazer essa união de uma forma mais rápida, mais direta, e daí, de uma outra forma também, a tentativa da gente utilizar vegetais, né, vegetais, frutas, legumes, verduras, que, no caso da Fruta Imperfeita, principalmente, que escapam aos padrões que a gente está acostumado, né? Então, por mais que, às vezes eu me pego no supermercado escolhendo tomate, né? O ideal seria que a gente não escolhesse, né? Que a gente pegasse o que tem ali na frente, botasse no saco e fosse embora. Mas todo mundo escolhe.
todo mundo escolhe. Pensem vocês vão no supermercado, vocês escolhem. Vocês até podem ter a mente mais, né, sustentável do mundo, mas a maior, talvez um de vocês vai dizer, eu não escolho, tá bom. Mas a maior parte de vocês provavelmente escolhe. E só o fato da gente escolher faz com que muitos alimentos vão parar no lixo. Eu sou, né, eu nasci em 78, então eu sou da geração que viu na escola milhares de vezes a Ilha das Flores, né? Não sei se vocês viram, mas para o resto da vida eu vou me lembrar que eu tenho o polegar opositor e que a gente usa o polegar opositor para sentir o tomate. E que por conta disso, um monte de coisa acontecia. Então, veja lá um filme, né, um curta-metragem premiadíssimo, gaúcho, que passava aí nos anos 80. Eu acho que o filme é meio que de 78, é por aí que ele foi feito. E que já falava de coisas assim que a gente ainda não conseguiu resolver, né? Porque a Fruta Imperfeita, por exemplo, que já vendeu mais de 600 toneladas de produto, que bom, ainda é uma startup lá em São Paulo, né? Eu conheço o empreendedor, assim, por mais que eles cresceram, ainda é uma empresa não muito grande, né? Então, a gente ainda está tentando resolver um problema que eu, na minha infância, já escutava lá na Ilha das Flores, com o polegar opositor pegando no tomate, né? Então, até se vocês estão escutando isso, me deixem saber aí no chat se vocês também viram Ilha das Flores, né? E daí eu trouxe algumas outras, né, iniciativas que estão mais ligadas principalmente ao desperdício de alimentos ou upcycling, né? A Food Finder e a Connecting Food fazem coisas parecidas, que é se você tem um estoque a mais de alguma coisa na sua empresa que está próximo ao vencimento, essas duas iniciativas elas fazem a conexão com compradores, né? Então, você, no caso da Food Finder, que foi onde dessas aqui eu mais conheço, a gente já fez algumas coisas juntos, né? Você vai lá e cadastra, olha, eu sou no supermercado, eu estou com X produtos no estoque próximos ao vencimento, vou botar lá no Food Finder, no site da Food Finder, por um preço mais baixo, e aí alguns compradores de oportunidade vão lá e compram. Por exemplo, restaurantes, né? O arroz vai vencer daqui a uma semana, mas eu tenho um consumo alto de arroz, eu posso comprar hoje e usar amanhã. Então, não tem problema nenhum usar esse arroz, mas para o supermercado ou para o consumidor, que vai levar, às vezes, um mês para consumir aquele arroz que vai vencer na semana que vem, a possibilidade de ele ser descartado é grande, porque até se por acaso tiver logística reversa, até que a indústria vem recolher, esse arroz já foi parar no lixo, né? Então, a Food Finder e a Connecting Food fazem coisas parecidas nesse aspecto, né? Ligando estoques obsoletos, né? Estoques com pouco giro, com compradores que possam desovar esses estoques e atuam, então, na redução dos desperdícios de alimentos. A Comida Invisível faz até uma coisa mais na área de advocacy, né? Então, inclusive, isso é uma outra coisa. Ontem a gente não falamos sobre isso, já falamos de tantos outros temas, né? Espinhosos até alguns. Mas um dos temas que a gente está vendo crescer no Brasil e que isso já é uma realidade em outros países é o Consumer Advocacy, né? As associações de proteção aos direitos do consumidor, seja em grupos formais ou informais, vem crescido bastante, né? Mesmo aqui, e daí pode ser grupos de consumidores genéricos, né? Como, por exemplo, a Proteste é um, o IDEC é outro, mas a gente também tem grupos organizados ao redor de assuntos, temas específicos, como as fundações de a Celbra, né? A FenaCelbra, que é a Associação dos Celíacos, o Põe no Rótulo, e algumas outras associações de consumidores interessados, né, e com alguma causa. E a gente tem que levar isso em consideração também, na hora que a gente fala de aproximação de academia e indústria, que a gente falou ontem, a gente também tem que falar de aproximação academia-consumidor, né, grupos de consumidores. E a mesma coisa a Anvisa, né? Anvisa, Ministério da Agricultura, não só a Anvisa, mas a aproximação do governo com esses grupos consumidores, né? Que eu até acho que tem acontecido bastante ultimamente, o que é uma coisa muito louvável, assim. E a Comida Invisível entra nesse caminho também, porque ela também articula doação, ela articula principalmente doação de alimentos, né? A gente tem agora, recentemente, uma lei falando sobre doação de alimentos. Meu sócio é completamente contra essa lei, acho que ela é um absurdo. Ela isenta a pessoa que está doando do alimento de muitos papéis que são responsabilidade clara dele, né?
Mas, de qualquer forma, a comida invisível trabalha justamente nesse aspecto que é fomentar ações de doação de alimentos para que esses alimentos não sejam desperdiçados e também diminuir a fome, né, combater a fome. Aí a gente tem também a Repote, que eu achei um projeto incrível, foi uma indicação, né, que eu tive de um dos meus contatos para a gente falar aqui nessa palestra para vocês. A Repote faz... Bom, acho que vocês na pandemia talvez tenham começado a pedir mais comida por delivery, não sei, talvez sim, talvez não. Mas cresceu muito, é um dos mercados que mais cresceu na pandemia. E a Repote faz justamente quando a gente cozinha em casa, né, queridos, ou quando a gente come num restaurante, a gente reutiliza, né, os pratos, reutiliza as panelas. Mas quando a gente pede de um delivery, a gente ganha esse alimento num determinado container, né, que seja de plástico ou de alumínio ou de papel, e depois aquilo vai fora. A Repote faz, dentro de São Paulo ainda apenas, né, mas ela faz potes reutilizáveis, retornáveis e reutilizáveis, que depois eles mesmos higienizam e depois entregam nos restaurantes. Então, quando você vai lá no seu aplicativo de delivery, você diz, eu quero utilizar o pote da Repote, acho que paga um pouco mais para isso, mas você não gera aquele resíduo, né? Então, quando a gente fala de alimentos, a gente pode falar de sustentabilidade, assim, olhando para o alimento em si, para a produção do alimento, mas a gente tem vários aspectos do consumo do alimento, o transporte de alimento também é outro, não trouxe nada a respeito de transporte aqui, mas o transporte de alimentos ou o próprio delivery de alimentos são outros aspectos do consumo de alimentos que também geram impactos negativos, né, para a sustentabilidade. E, por fim, eu queria deixar a Veronese, né, que é a nossa cliente, com a qual eu estou fazendo um projeto muito legal, inclusive, e que eu acho que não tem nada de startup, apesar do título, né, da nossa apresentação ser startups. Mas a Veronese, ela faz cremor de tártaro, sal de senhete e outros derivados das borras, né, da produção de suco e de vinho aí da Serra Gaúcha, fica em Caxias do Sul, uma empresa centenária, né? Então, uma empresa que vem fazendo upcycling, né, vem fazendo redução do desperdício e vem agregando valor a resíduos de outras indústrias de alimentos, já, sei lá, acho que já tem mais de 100 anos ou estão próximos a completar 100 anos. E assim, na indústria de alimentos, a gente tem vários exemplos assim positivos, né? Por exemplo, acho que um dos mais clássicos, talvez vocês estejam pensando, é o soro de leite, né? O soro de leite, sim, é um resíduo, né? Super positivo a gente utilizar ele. Inclusive, hoje até meio que falta soro de leite no mercado, de tanto que a gente utiliza esse ingrediente, né? Agora eu vou fazer aquela provocação inicial para vocês, né? Não adianta eu diminuir um desperdício de um alimento e, por exemplo, aumentar enormemente o consumo de água para produzir aquele ingrediente a partir do resíduo, né? Ou aumentar o consumo energético, ou utilizar fontes inadequadas, né, de energia. Então, a gente precisa realmente para falar de produção sustentável de alimentos, a gente precisa entender que a produção sustentável de alimentos é um balanço, né? E daí vocês vão olhar para essas cápsulas e vão dizer, nossa, que porcaria essas cápsulas aí, né? E daí tem uma pesquisa, né? Isso que é o mais interessante, porque elas saíram, depois o inventor das cápsulas falou que se arrependia de ter inventado as cápsulas, porque não se deu conta do tanto de descarte que elas iam gerar, né? Por conta desses plásticos de uso único, né? Que a cápsula é um plástico de uso único. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está na cadeia do café, né? Então, se a gente vai fazer uma análise de ciclo de vida da cadeia do café, por mais que o plástico seja de uso único, você talvez vai encontrar que esse ainda é o jeito mais sustentável de tomar café, porque você usa menos café para fazer uma xícara de café. Quando a gente passa café, a gente usa muito mais café para fazer uma mesma xícara de café que a gente faz usando essas cápsulas aqui. Então, tem um estudo lá de uma universidade de Londres, na Universidade de Bath, eu acho, na Inglaterra, que avaliou isso, né? Claro que esse é um estudo, né? E daí ganhou a mídia toda, porque ele falou uma coisa que é controversa. E cabe, obviamente, muito mais estudos para a gente entender isso. Mas o que eu estou trazendo aqui é que essa resposta ela não é simples, né? O que é sustentável em alimentos é algo que não é nem um pouco simples. E a gente, me parece,
que está só assim, tipo, arranhando a superfície do problema. E se vocês trabalham com desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de novos ingredientes, trabalham em qualquer etapa da cadeia do desenvolvimento de algo, a gente tem que começar a incorporar isso desde esse momento, né? Eu sei que na indústria de alimentos a sustentabilidade vai aparecer lá no tratamento de resíduos, né? É lá que está a sustentabilidade, lá longe. E ela deveria estar dentro de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, a gente está formando um grupo aí, Brasil, para a gente falar um pouco sobre isso. E daí, por que a minha fala com vocês, né? Por a gente não ter esse tipo de produto aqui, né? Um coco ecológico, né? Cuja vontade que eu tenho é essa, né? Que de ecológico, o que tem, né? Se eu tirei uma embalagem perfeita que o coco tinha, é mais ou menos como vender banana descascada já, ou aquelas bergamotas descascadas. A banana, uma fruta perfeita, né? O coco também uma fruta perfeita. A gente vai lá e tira a embalagem que já vem com ele da natureza e coloca um plásticozinho e ainda chama de coco ecológico, né? Adoro, a humanidade está falida, né? E vamos lembrar também que tem uma técnica que se chama greenwashing, né? Isso aqui basicamente é greenwashing, que é dizer, né? Business as usual, né? Vou fazer os negócios como sempre fiz, mas eu digo que eu sou verde, né? E isso é mais velho que andar para frente, né? Porque a gente, na verdade, não gosta muito de ser verdadeiro. É comum que os negócios, assim, tipo, histórias de negócios que diziam que faziam uma coisa e não faziam aquilo que diziam que faziam, é a coisa mais comum da face da Terra, né? Tem vários casos aí na área de marketing, e inclusive na indústria de alimentos também. A única questão é que a gente tem um negocinho, né, ultimamente, que inclusive a gente está usando agora, que se chama internet. E a internet possibilita duas coisas que até então a gente não tinha tanto alcance, né? A internet, número um, possibilita que a gente saiba o que a empresa está fazendo lá no Vietnã, né? Como é o caso do Dove, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas o Dove foi alguns anos atrás, acho que faz uns 2, 3 anos, brutalmente atacado porque eles fazem aquelas propagandas de você é perfeita do jeito que você é, aceite-se, não sei o que, não. E o hidratante Dove, hidratante ou protetor solar Dove, acho que é hidratante, lá no Vietnã, ele vem com dióxido de titânio. Eu já estive no Vietnã, tudo lá vem com dióxido de titânio, porque tem esse ideal de beleza de que quem tem a pele bem branca, eles têm a pele mais escura, de que quem tem a pele bem branca é que é bonito. Então, todos os cosméticos, tudo que vocês imaginarem, vem com dióxido de titânio, que você passa, fica um negócio extremamente artificial, mas é o padrão, né? E a Dove foi lá e fez a mesma coisa, só que, né, com a internet, a gente descobriu que, poxa, você vem aqui e me diz que a beleza do jeito que você é, a beleza real, não sei o que lá, e lá no Vietnã você está contribuindo com essa cultura que diz que as pessoas vietnamitas não são bonitas do jeito que elas são. Então, em alimentos também acontece nessa questão de sustentabilidade. Então, a gente tem uma primeira coisa que se chama internet, que ajuda a gente a pesquisar o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, né, em espanhol a gente fala ojo, né? As empresas vão ter que fazer aquilo que elas de fato dizem que fazem. E a segunda coisa, assim, um negocinho meio básico que aconteceu nos últimos anos, que vem depois da internet, chama-se mídias sociais, né? Ame-as ou deixe-as, talvez vocês tenham sabido desse simpósio aqui por conta das mídias sociais, né? Porque eu sei que eles tinham página lá no Facebook. E as mídias sociais ajudaram muito os movimentos de consumidor organizados. O Põe no Rótulo é um caso notório, né? De um movimento que se organizou via mídias sociais e criou uma legislação, inclusive reconhecida pela Anvisa, como a primeira legislação da Anvisa por demanda popular. Então, daqui para frente, esse consumidor ativista mais organizado, viabilizado pelas mídias sociais cada vez mais presentes na vida dele, eu quero crer que vão pressionar as indústrias, inclusive as de alimentos, a não terem mais o tal do greenwashing, né? Bom, eu estou finalizando a minha fala, eu sei que eu falo demais, eu peço desculpas, que eu realmente sou uma pessoa, né, eloquente, verborrágica. Mas quem gostou, né, do Horizonte 30 Food, quiserem escanear, vocês podem botar agora o celular contra a tela que vocês estão vendo. Nesse QR Code tem um link que vai levar vocês para a página, só botar lá seu nome e seu e-mail e você consegue baixar esse documento, esse e-book que contém, né, as 11 questões que a gente enxerga que
vão marcar o futuro dos alimentos, né? E vou gostar muito de saber o que vocês acharam também desse e-book. Se tiverem críticas, sugestões e comentários, podem me fazer também. E vou lembrar, então, para vocês, né, para finalizar, que nós e as nossas pequenas ações, por exemplo, não comprar aquele coco cheio de plástico ao redor. Aqui no Brasil, aquele lá eu acho que não tem, aquele lá que eu mostrei é da Espanha. Mas no Brasil é muito comum a gente ver coco com plástico filme ao redor, né? E este plástico filme, por mais que a gente diz, é reciclável, o ideal é a gente não usar plástico, né? O ideal é a gente reduzir o mínimo o consumo de plástico. Então, compra o coco, lava o coco, aprende a abrir o coco, toma o coco, né? E não usa canudinho também. E só trocar o canudinho pelo canudinho de inox é bom e tal, mas não é suficiente. A gente tem que mudar os nossos próprios padrões de consumo e talvez até pensar um pouco sobre o polegar opositor lá no tomate. É difícil, é trabalho de formiguinha, depende de educação, porém eu tenho certeza que eu estou falando aí com um público mega privilegiado, que faz parte da nata da população brasileira e mundial, que é o público que tem acesso à informação, que tem estudo e que eu acho que é muito mais capaz de mudar os seus próprios comportamentos do que todos os demais. Então, vou deixar aqui essa mensagem de que cada um de nós possa fazer a nossa parte, porque eu tenho uma filha que está chorando aí, tem 1 ano e meio, e que eu quero deixar um bom futuro para ela, né? Então, a gente aqui em casa também está fazendo dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, também está fazendo os nossos movimentos em prol da sustentabilidade. Bom, se vocês gostaram da minha palestra, está aqui meus contatos, meu e-mail, o site da Senhora Inovadeira, onde tem um monte de material sobre pesquisa e desenvolvimento e inovação de alimentos. Também deixo os contatos da Tacta, caso vocês queiram falar com a gente. Quiser me mandar e-mail, direct no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, quiser me adicionar também, quiser me xingar, pode xingar também. Esse filme que vocês estão vendo é A Kinetic Mind, e ele foi feito pela Elizabeth Rudge. Elizabeth Rudge, bonito esse nome. Acho que era isso que eu tinha. Vamos ver se a gente tem perguntas. Vou parar de compartilhar aqui. Oi, Cristina. Oi. Oi. Como tu é minha sementinha, né? Acho que naquela minha sementinha que eu te passei, como tu mesmo disseste, estava o gene da verborragia, né? Então, como o tempo nós não temos temos tempo para uma pergunta. Tá? Obrigada pela excelente apresentação. Você sabe se essa classificação que apresentou em relação à classificação da sustentabilidade da produção de alimentos, carne, leite e legumes, levou em consideração a densidade nutricional, ou seja, o índice de densidade de nutrientes para índice de impacto climático, por exemplo, densidade nutricional / emissão de gases de efeito estufa? Sim, tem essa questão, né? Porque já começa com a definição das dietas saudáveis. Ela começa com a definição que a gente tem uma quantidade de calorias ótimas, né? Então, eles não apenas definem, eu não me lembro agora de cabeça, teria que pegar o reporte para olhar, mas não apenas, esse reporte traz não apenas a definição de calorias mínimas que um ser humano precisa comer, como também a fonte dessas calorias, para que essa fonte seja sustentável, né? Então, a gente diz, talvez, eu não me lembro mais se é 2.000 calorias, mas vamos imaginar que seja 2.000 calorias a recomendação. Acho que não é, acho que é um pouco menos. A recomendação até então consuma 2.000 calorias. O que eles trazem de novo para consumir essas 2.000 calorias, que fontes seriam essas, do ponto de vista de saúde e também do ponto de vista de produção sustentável de alimentos, né? Muito obrigado, Cristina. Eu acho que foi uma excelente escolha o teu convite, como nós já falamos, do orgulho que a gente tem, porque tu conseguisse com a tua palestra, Startups, abranger praticamente todos os 5 subtemas que nós escolhemos para o nosso evento. Ou seja, acho que foi um fechamento realmente com chave de ouro. Então, te agradeço muito a tua participação e já passo de imediato a palavra para a minha outra sementinha. Eu estou realizado com as minhas sementinhas hoje, hein? Cada uma melhor que a outra. Eu chamo, então, a Roberta Tis, presidente do evento, para encerrar esse nosso simpósio.
Bom, então, primeiro eu quero parabenizar a Cristina, né, pela excelente palestra. Realmente fui tua bicho, é verdade. Eu e a Florência. Com muito prazer a gente tem aqui no evento hoje, tá, Cristina? Muito obrigada, esperamos poder contar contigo em outras edições do nosso evento. Sempre. Bom, prezados congressistas, palestrantes e colegas de comissão organizadora, é com muita alegria que chegamos ao final do nosso simpósio. Eu digo nosso com muito carinho, pois esse é um evento idealizado e programado por nós, um grupo de colegas da área de alimentos, voluntariamente, com muito trabalho, amor e diversão. Eu gostaria de apresentar os membros da comissão organizadora. Alguns vocês já conheceram no decorrer do simpósio, mas outros, pela forma que a gente se organizou, não apareceram aqui na telinha na frente de vocês, mas que trabalharam muito na captação de recursos, na elaboração do modelo para os trabalhos, na seleção dos revisores e na divulgação do evento. Pois sim, organizar um evento que era para ser presencial e que de uma hora para outra teve de ser repensado totalmente, nos trouxe ainda mais trabalho e exigiu de todos nós muita dedicação. Antes de apresentar a comissão, eu gostaria de agradecer muito a parceria das gurias da Office Eventos, que sempre estão junto de nós, diretoria da SBCT-ARS, nessa empreitada que é o Simpósio de Segurança Alimentar. Simone, Mônica, Dani e Rosane, muito obrigada pela parceria. É com muito prazer, então, que eu peço que toda a comissão organizadora abra a sua câmera e o seu microfone. Estamos aí, todas as meninas, e o menino, né? E eu vou apresentar a vocês, e eu peço que quando eu falar o nome, vocês deem uma abanadinha para o pessoal conhecer, né? Cada uma, e o Júlio, todo mundo já conhece, cada uma e um, né? Então, é com muito prazer que eu apresento a vocês a Cláudia Severo, da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada, Cláudia, pela participação e pela parceria. A Florência Cladeira, da Federal do Rio Grande do Sul. Jaqueline Buffon, da FURG. Obrigada, Jaque. Júlio Alberto Nitsky, da URGS, aqui nosso parceiro. Luiz Helena Hetkoyer, da Universidade Federal de Santa Maria. Marta Zavariz de Miranda, da Embrapa Trigo. Mirna Gigante, da Unicamp. Rosane Rodrigues, da UFPEL. E Suzana Cardoso, da URGS. Eu sou a Roberta Tisa, presidente do evento, e, nos despedindo de vocês, nós temos um desejo a declarar para todos os participantes dessa edição. Vamos lá, pessoal? Até 2022, evento Passagers. Uma ótima noite a todos. Beijos.